Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Irmãs, irmãos, é um prazer para nós estarmos aqui para reavivar nossa fé e nossa esperança, celebrando o ressuscitado que está no meio de nós. Encerrando hoje o mês vocacional 2025, recordamos todos os catequistas de nossas comunidades, mulheres e homens inseridos na vida comunitária, de anunciar a palavra de Deus e comunicar fé aos corações de crianças, jovens e adultos. Celebremos com fé este dia do Senhor. Oremos. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome e, estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouça agora o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, venha mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos ou os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, saúdo a todos e a todas, povo de Deus. Hoje, domingo, dia 31 de agosto, né? Último dia do mês de agosto de 2025. É o dia do catequista, né? É o dia também de São Raimundo Nonato. E estou aqui com a liturgia da palavra em mãos, que traz para nós refletirmos o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo
1 e de 17 a 14, né? Que diz mais ou menos o seguinte: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado, né? Isso aqui, quando a gente for convidado para uma festa, que seja de casamento, um jantar, uma festa de aniversário, quando a gente for até para a igreja, né? Que a gente não busque os primeiros lugares, né? A humildade sempre em primeiro lugar. Quando a gente se humilha, não é quando a gente é humilhado, é diferente, né? Quando a gente se humilha para o próximo, para Deus, para a comunidade, a gente vai se elevado diante de Deus, né? Nós devemos trabalhar para receber a recompensa de Deus e não dos homens. É isso que Jesus viveu ensinando aqui na terra, né? Aquela passagem da mãe dos filhos de Zebedeu, que pediu lugares de honra no reino de Deus, né? Lembra muito bem isso, né? Que Jesus respondeu: será que eles irão beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam, né? Que sim, que iriam beber. Mas mesmo bebendo o cálice, passando por a cruz, por a humilhação, a rejeição, as provações, as tribulações, mesmo passando por isso e por o martírio, né, como passaram, é Deus que vai dar esse lugar de honra. Então a recompensa é de Deus, que nós iremos receber. Aí tem pessoas aqui no nosso meio, muitas das vezes a gente mesma, né? E quando é convidado para um jantar, uma festa de casamento, uma coisa assim, desse tipo, sempre gosta de ocupar os primeiros lugares, né? Já ir direto para as primeiras cadeiras lá na frente. E Jesus, ele disse: se o dono daquela festa, daquele jantar, tiver convidado também outros que para ele é mais importante do que a gente, e aí, se a gente já está lá na frente, nos primeiros lugares, nas primeiras cadeiras, se o que é mais importante, ele sair e sentar lá atrás para dar lugar ao outro que para ele é mais importante, e aí a vergonha que vai ficar nós, para que gosta de ocupar os primeiros lugares, né? Então a gente, quando desse tipo, a gente deve ocupar os últimos lugares, né? Aí o dono da festa, ele pode te chamar lá para frente para você ir para os primeiros lugares. Vem mais para frente, né? Ali vai ser um motivo de orgulho para a gente, pois essa festa é o reino de Deus, né? A gente deve viver para servir, humilhar-se para os outros, né? Lembra também aquela parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu que foi rezar e se engrandeceu, né? Se engrandeceu lá na oração dele, né? Que fazia de tudo, pagava o dízimo, participava lá das coisas que a lei mandava, e segundo ele era diferente daquele publicano, né? E o publicano ficou de cabeça baixa. Isso está no livro de Lucas, no capítulo 18, dos versículos de 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano. Então o publicano, quando foi, ele ficou de cabeça, enquanto o outro estava se exaltando, né?
que fazia isso, fazia aquilo, diferentemente do publicano. O publicano ali envergonhado, quando foi fazer a oração dele, pediu perdão a Deus, né? Humilhou-se para Deus. E é isso que Deus quer, né? Que a gente viva para servir, que a gente viva humilhando para os outros, né? Aqui na terra, que a gente viva para o serviço, né? Então, quando no dia do julgamento, Deus é quem vai dar a recompensa, né? Colocar a gente no lugar que a gente merece, né? Que a gente viveu trabalhando para isso, para ter direito a esses lugares de honra, né? Então a recompensa é de Deus que a gente vai receber, porque a recompensa, homens, que são os aplausos, os elogios, né? Isso tem data marcada para vencer, né? E as pessoas, os homens, nós somos falsos, né? A gente hoje está elogiando e amanhã já estamos falando mal desta pessoa. Então a gente deve trabalhar para o reino de Deus, né? Lembramos também daquela passagem lá na quarta-feira de cinza, né? Quando for orares, entra no teu quarto, né? E reze ali para Deus, que Deus é quem te dá recompensa. Fazer jejum quando der esmolas, não precisa que os outros ficam vendo. O importante é que Deus está vendo, né? E Ele é quem vai dar. A escola Belchior Barbosa honra o nome do seu fundador. E fizerem, né, os banquetes, né? Ali você já recebeu a recompensa, os elogios, aquilo que você queria, né? Então, devemos ocupar os últimos lugares, né? Jesus, que era Deus, ele veio para os pobres, né? E sempre buscou, se rebaixou para os pobres, né? Ele era Deus e ele não buscou os primeiros lugares, né? Mesmo sendo Deus, ele não usou disso aí para humilhar ninguém. Sempre ele mesmo se humilhou para os outros, né? Então devemos também pegar esse exemplo de Jesus, né? Que sempre ensina assim, a gente ocupar os últimos lugares e viver para servir o próximo, né? Queremos ganhar a recompensa de Deus, não das pessoas, porque das pessoas tem data marcada para vencer. As pessoas elogiam hoje e amanhã já estão falando mal de você, né? Às vezes até intrigado e daí por diante, né? Estou pregando para mim também, não só para você que está me ouvindo neste momento, né? Então, na liturgia deste domingo, estamos diante de um convite do Senhor para escolher o último lugar. Este chamado é apresentado pelo Evangelho e alargado pela primeira leitura também, né? No trecho do Eclesiástico, né? Desponta a tratativa da humildade e do orgulho. Diz o autor sagrado: na medida em que fores grandes, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graças diante do Senhor. Pela lógica da Escritura, grande é aquele que se coloca de modo simples e a serviço dos outros, né? É aquele que se coloca de modo simples e a serviço do outro. Esse é o que é grande, né? São a estes que Deus revela seus mistérios. No Evangelho, Jesus está em um banquete na casa de um dos chefes dos fariseus. Ele aproveita a oportunidade para ensinar sobre a humildade. Diz o Senhor: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado.
quem se eleva, quem se engrandece diante das pessoas, né? Hoje, com as redes sociais, as pessoas gostam de ajudar as pessoas, mas tem que publicar ali para que os outros vejam, né, a bondade dela. Isso não vale nada, porque ali é para ganhar visualização, ganhar admiração das pessoas, né? Não precisa a gente mostrar. Quando a gente servir uma pessoa, né, der uma esmola, como fala na leitura da quarta-feira de cinzas, não precisa tocar trombeta para que os outros vejam, né? Então a recompensa a gente vai receber a de Deus, não é das pessoas, dos homens, porque essa recompensa dos homens, né, ela tem data marcada para vencer, para acabar, como já expliquei, né? Então a recompensa é a de Deus. Esse banquete aqui é o reino de Deus. Quem se humilha para as pessoas não é quem é humilhado, é quem se humilha para as pessoas, quem vive para servir as pessoas, quem não busca os primeiros lugares aqui na terra, né? Nesses banquetes, nessas festas, né, na igreja. Então esse vai receber de Deus a recompensa. Então aquele que vive para se amostrar, se elevar, se eleva diante das pessoas, né, ganha aplausos, elogios, né, até mesmo dentro da igreja a pessoa faz uma boa apresentação, mostra que é bem religiosa só diante das pessoas ali, né? Mas não é assim no dia a dia, não é assim com Jesus, não é assim com o próximo, né? Não se humilha para o próximo, não vive para servir no dia a dia. É só na hora daquela apresentação ali diante das pessoas para ganhar aplausos, elogios. Então esse vai ser humilhado diante de Deus no dia do banquete celestial, no dia da salvação. Então devemos nos humilhar para as pessoas, né? Porque a gente vai ser elevado por Deus. Deus vai colocar a gente lá em cima, né? E a alegria da gente é uma alegria plena, é uma alegria completa, né? Os cristãos não podem formar uma categoria ou um grupo cheio de privilégio ou de direitos. Pelo contrário, colocando-se humildemente a serviço, o cristão receberá do próprio Senhor o elogio dos justos e será convidado a tomar parte nas alegrias celestes. Cristo que está nos ensinando o modo correto da gente ter uma alegria plena, né? E também o dono da festa dizendo com nós: não convide só aquelas pessoas que têm condição de fazer outra festa para te convidar também. Aí fica uma coisa assim trocada, né? Uma coisa por a outra, né? Eu faço uma festa e te convido, você faz uma festa e me convida, e ele já recebeu a recompensa, né? Igualou. Então quando a gente for fazer uma festa, convida aquelas pessoas que não têm condição de fazer uma festa e chamar a gente, né? Então a gente vai receber a recompensa de Deus. No caso aqui, os coxos, os aleijados, né? Os pobres que não têm condição de chamar a gente, de fazer uma festa assim para chamar a gente, né? Se a gente convidar só as pessoas ricas, os parentes, os amigos que têm condição de fazer outra festa e chamar a gente, então ficou igual. Você não tem mais nada a receber de Deus. Você fez uma coisa para receber outra em troca, né? Então nós devemos trabalhar para o reino de Deus. E quem trabalha para o reino de Deus se humilha para as pessoas, vive para servir. E não busca assim aplausos, elogios, não filma aquilo dali para colocar
nas redes sociais para os outros verem que você é uma boa pessoa, né? Por exemplo, quando você for fazer um favor para uma pessoa, dar uma esmola, dar uma cesta básica, uma coisa assim. Tem gente que só faz se tirar fotos, se filmar e colocar nas redes sociais para se engrandecer diante das pessoas. Então a gente não tem, quem age desta forma não tem mais o que receber de Deus, porque já recebeu o que queria, né? Que são os elogios, né? Os aplausos, a admiração das pessoas, né? Então a nossa alegria só será plena se a gente fizer por amor, né? Se a gente se humilhar para os outros, né? Convidar esses que não têm condição de retribuir, de fazer uma festa e convidar a gente, né? De pagar a lei do como se fosse a lei do retorno, né? Eu faço isso para você, mas depois você me devolve. Então não temos nada a receber de Deus desta forma, né? Pois bem, eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba. Agradeço a você por ter me ouvido até agora, né? Já ficou meio grande aqui o vídeo. Hoje é domingo, o último dia do mês de agosto de 2025. É dia do catequista, dia de São Raimundo Nonato e o 22º domingo do tempo comum na liturgia da palavra, que diz: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Que sirva de exemplo para mim e para você, que o evangelho é para mim também, é para eu pôr em prática. Estou pregando para mim também, para você que está me ouvindo neste momento. Um bom domingo, uma ótima semana, que Deus nos abençoe, tudo de bom para nós todos. Tchau e até a próxima, se Deus quiser. Carnaíba, terra dourada, és o abrigo no fim do labor, és orgulho das mãos.